Aí eu entrei na faculdade de informática, fiz informática. Aí desde lá, me livrei do colégio. Agora eu vou fazer o que eu quero. Aí eu listei lá os programinhas, as ferramentazinhas. Aí a gente conversando, aí ele disse, rapaz, então quando tu começou a mexer no 3D Studio do DOS, eu nem era nascido. Porque de alguma maneira, apesar de eu ter odiado a faculdade, de alguma maneira eu conheci os 3D Studio do DOS lá, em meu consciente. Dá pra eu dar escape pra um monte de imaginação que eu acho massa através de tal ferramenta. Galera, eu já tô aqui com o Rick. Aê! Ricardo, a gente se conheceu aqui em Fortaleza em um dos meetups. Tem um vídeo aí no canal que eu postei sobre isso. Não sei se já tá aí. Cara, obrigado por aceitar aí o convite. Poxa, rapaz, é um prazer. A gente nem se conhece direito, né? A gente se conheceu lá no meetup. Da agora, E é agora que a gente vai se conhecer. Pronto, eu quero que você conte as histórias, né? Quanto tempo faz você tá nesse mundo aí, nesse limbo nosso de 3D? Pronto. Depois eu quero conhecer um pouquinho mais de tu que também eu nem sabia. Claro. Lá no encontro é que os meninos conhece esse aí, rapaz, tu sabe quem é que tu tá do lado aí? Eu nem sabia, eu alienado. Cabeça de caixa d'água. Aí, bem, a história capaz de ser parecida com de muita gente por aqui. Talvez não, porque hoje em dia a ArcViz já é mais comum, mais acessível, tá. Tal. Eu cresci e comecei a questionar, comecei a me dar mal, eu era dentre os primeiros alunos da sala de aula no colégio. Quando eu comecei a questionar, por que eu vou aprender isso? Para que isso? Por que estão ensinando isso? Por que é em forma mais de obrigação e não de facinho? E aí o meu rendimento, o flow que eu estava em simplesmente absorver o que passava, o meu rendimento do colégio começou a cair, sabe? Nesse meu questionar. Desde então, eu comecei a tentar ir para fazer algo que eu gostasse, que eu admirasse. Tem algum problema eu falar olhando para tu? Ou Não. Pra lá? Eu até vou olhar às vezes para checar se tá filmando. Tá bom, tá bom. Mas assim, a intenção é a gente tá beleza, aí conversando depois aqui, eu dito. vai... Aí, nisso, desde o colégio, eu fui assim, cara, eu quero sentido, assim, fazer algo que eu admire, que eu seja fascinado, que eu tenha prazer, que eu faça por gosto. Na escola, você, matemática, história, você gostava ou era muito obrigação? Não, eu gostava. Eu acho que tudo pode ser interessante dependendo de como é ensinado, de como é seu contato com a coisa, tudo. Desde catar lixo a, não sei, ser governador de uma nação e tal. Sim. Mas assim, só que eu já presenciava muito esse fazer por obrigação, para fazer a prova, para ganhar um presente de Papai Noel, para ganhar um biscoito. Não sei, de alguma maneira isso é muito inato na gente, né? Como um ratinho de laboratório. Sim. E ok. Só que assim, dentro da nossa psique, eu acho que a gente fica procurando um sentido maior, alguns pelo menos, né? Nas coisas. E aí fui. Nessa minha confusão, e mesmo pela boa vontade dos meus pais e grande estrutura que eles me deram financeiramente, vai fazer faculdade, colégio, comida, lá em casa, geralmente sempre teve. Mas, no geral, assim, essa parte de questionar poxa, todo mundo faz faculdade, então tu tem que fazer faculdade, geralmente não questiona muito, né? Aí beleza, o papai mexia muito com o computador desde TK85, TK90X, que ele andava com os computadorzinhos lá de tecla de borracha lá, e eu cresci meio com isso e gostava muito, né? O pai da gente, geralmente é uma referência grande, né? Ou eu seria para ser. E aí eu cresci com isso, muito em jogo, em os primeiros gráficos vetorizados, o primeiro Prince of Persia lá com, acho que era 16 cores, sabe? E aí... Era no computador do seu pai que você jogava? Era, do computador do papai. E ele era muito de boa, sabe? Papai nunca encrencou muito. Geralmente, às vezes, quem brigava era a mamãe e às vezes porque o papai... Não, eu não vou encarar isso com meus filhos, que eu não quero entrar em conflito com eles. Sim. E a mãe aqui às vezes pega, né? Ou então você, pronto. Aí eu cresci com isso, assim, então o que é que eu vou fazer? Não, informática. Era o que tinha na época, beleza, informática. Aí só que você vai para informática, ou então para graduação qualquer, eu acho muito despreparado, eu acho muito mal orientado. Sim. Você vai assim, é para pegar um título, é para ganhar dinheiro, é para... se for preso para ter uma prisão separada do resto da galera, não é assim. Aí, ok, a parte de metodologia científica, ensino acadêmico, eu acho espetacular. Sim. Na minha, foi bem decepcionante.
Tanto em termos de turma mesmo, de galera, bora viajar, bora ter um CA, sabe? Bora ter um... Quanto em termos de, em termos dos professores. Que aqui e acolá eu tive alguns, assim, algumas estrelas, e que eu chegava para elogiar depois, à vontade, mas no grande geral era nessa mesma cultura de: poxa, professor, mas você fez uma prova absurdamente difícil, fora do que você passou. Aí dele chegar a falar: sim, mas aí como é que eu ia punir os alunos que não fizeram isso? Assim, poxa, mas a ideia era punir, a ideia a ideia... Pois é, então assim, essa cultura da gente que eu falo é nossa civilização no geral, por aqui talvez mais, é de ensinar por obrigação, aprender por obrigação. Eu acho que foge muito de algo que eu acho a essência da vida, que é fazer as coisas por fascínio, por vontade, por paixão. Sim. Apesar de muita gente hoje só entender, eu acho, paixão só associa com sexo, mas também, sim. Paixão por, porra, cara, ó a imensidão disso aqui, da gente estar aqui. Porque você gostou do negócio, ninguém falou pra você, não. E assim, eu acho bonito e me faz bem. E, poxa, agrego social. Sim. Tu quer ver se tá gravando? Não, tá. Eu vou dar uma olhadinha só de... Tá, e assim, agrego social, eu digo assim, além de eu estar fazendo algo que eu gosto, que me faz bem, cara, eu melhorei o mundo para uma outra pessoa e, poxa, eu vou chamar de nomes não tão glamurosos, mas assim, validação social por aquilo. Sim. Desde eu contar uma piada e eu ver o Franzão sorrindo, já é bom, já é massa. Até eu fazer uma comida e, conseguir alimentar alguém se empolgou com a minha comida, adorou. Sim. Então eu acho que a gente funciona muito melhor por outras causas, além do, claro, dinheiro, beleza, poder, status social, prestígio social, né? Ok, massa. Sim. Mas a gente funciona por algumas causas que eu vi, que eu me lembro de quando eu era menor e ainda hoje, que eu vejo maiores, mais não sei, mais massas. Eu vou usar para massa, talvez esteja fora da moda já. Mas, não, a gente fala massa. Mas por causas maiores, sabe? Sim. Por eu estar sentindo, por me fazer um sentido grande de bem para mim, bem para os outros. Então pronto. Aí eu entrei na faculdade, acabei de informática. De informática, fiz informática. Não foi arquitetura. Aí nem jogos digitais, sim, nem visualização, ArcViz. Esse aqui ainda já tem, né? Eu nem sei se tem ArcViz. Acho que oficialmente não. Não, acho que é curso técnico, alguma coisa assim. Aí pronto. Aí desde lá, me livrei do colégio. Agora eu vou fazer o que eu quero. Eu vou estudar o que eu quero. Aí eu listei lá os programinhas, as ferramentazinhas. Na época era 3D Studio do DOS, 3D... A gente conversando, aí eu disse: rapaz, então quando tu começou a mexer no 3D Studio do DOS, eu nem era nascido. Que era 98, você falou. 98. 97, 98, nossa, tu nasceu quando? 99. Então pronto, foi mais ou menos um ano antes de quando o Franzão nasceu, que eu comecei a mexer no 3D Studio 4 do DOS. E por quê? De alguma maneira, apesar de eu ter odiado a faculdade, de alguma maneira eu conheci os 3D Studio do DOS lá. E quando eu vi, eu disse: caramba! Assim, não com essas palavras, mas assim, meu consciente, dá para eu dar escape para um monte de imaginação que eu acho massa através de tal ferramenta, que era, na época era o 3D Studio 4 do DOS. Você não estava pensando exatamente em arquitetura, mas, se você quiser fazer uma esfera, brincar... Não. Eu pensei na minha imaginação e assim, e nas referências da minha civilização que me empolgavam da época, que era o que era videogame, era algumas propagandas publicitárias que eu achava massa, cinema, assim, tudo que a gente vê, caramba, que mundo misterioso, mágico, e, que massa. Como é que faz? Aí eu vi o 3D Studio e, dá pra dar escape muito da minha imaginação por ali. E aí, quando eu entrei na faculdade também, aí eu disse: rapaz, agora eu vou listar aqui, eu vou estudar 3D Studio, na época era o CorelDRAW, que os publicitários odiavam, era o Flash, e junto com a faculdade, que era para ser massa. Programação, como quase tudo, como eu falei no início, é hiper interessante. Sim.
Pera, essa é outra faculdade? Não, programação informática. Ah, tá, informática. Informática, é porque a programação, lógica de programação, eu vi lá. Entendi, E eu tava entendi. começando a me lidar mais com isso lá, né? Entrar em Ah, contato com sim. isso lá na faculdade de informática. Aí, bem, só que lá, eu ainda assim, agora eu me vejo livre do colégio, vou estudar o que eu quero. E num sentido de aprendizagem maior para mim, né? Era que é fazer Sim. algo que eu expliquei, por gosto, por fascínio, por agrego social, blá blá blá. Só que aí na faculdade piorou, porque além da faculdade de informática não ser lá tão fácil, tá? Não menosprezando que coisa fácil seja ruim ou difícil seja boa. Não, mas assim, não é tão. É uma outra linguagem de nível mais baixo, sabe? Aí. Mas assim, aí eu me quebrei todo na faculdade. Porque eu que estava acostumado com notas boas, ganhar medalha em colégio, primeiro aluno, dos primeiros alunos e tal. E aí eu me vi pior. Tipo assim, e aí lá eu me quebrei. E a turma era muito, pra mim, sem graça, não era muito unida, Sim. sabe? Aí por enquanto aí eu comecei a ter. Aí nessa minha ânsia de me dando mal em prova, e me dando mal em prova, e não curtindo muito a turma, de levar violão e a galera. Assim, sabe? Tem foto lá, Franzão, que assim, rapaz, tem ninguém olhando pra foto, sabe? De assim, não tinha uma viagem quase, não tinha um... Pessoal, vamos se juntar para fazer isso, vamos se juntar para fazer um CA, para reivindicar tal coisa, para fazer um curso É a prova d'água, né, teu celular? É. Pronto, beleza. E aí eu muito frustrado com isso e doido para sair desses caminhos do colégio, de obrigação, de coisa. Aí eu fui atrás, eu comecei a pingar na arquitetura. Sim. Tinha um amigo meu muito antigo, que por sinal depois a gente até ele se intrigou, coisa, mas eu gosto dele, mas só que a gente se separou. Mas ele disse, Ricardo, cara, tu tá mexendo em 3D, cara, dá pra tu ganhar muito dinheiro, pô. Que ele era mais da arquitetura, ele fez arquitetura. Ah, tá. Aí ele me induziu para assim, pô, então, pô, beleza, tem um mercado que dá pra eu ganhar dinheiro e também assim, os seus pais assim, podia ter mexendo nesse computador aí só brincando, não faz nada, não ganha nada. Não vai Acredito, fazer engenharia, não vai fazer... não vai ganhar. Acredito que muitos de nós passamos por algo parecido com isso. Aí, porra, ainda dá pra eu ganhar dinheiro. Sim. Dá pra eu mexer, aprender 3D e ganhar dinheiro. Porque aí, nessa época, você começou a estudar o 3ds Max e aí seu amigo sabia que você estava mexendo no Max. Foi quando eu me encontrei com ele, que ele era amigo meu lá da terceira, quarta série, pequeno. Sim. Aí ele pegou e aí a gente se encontrou lá e disse, rapaz, Ricardo, eu tô fazendo isso também e ganhando dinheiro. Aí ele foi me dar um toque lá pra arquitetura, porque eu mexi em 3D mais pra animação, modificadores, efeitos visuais. E aí rapaz, ó, por mim tá tranquilo, eu adoro chuva. Se você quiser mudar, eu vou com você. Eu só vou... Deixa eu só ver. Vai lá. Peraí. Bem, tinha entrado na faculdade de informática, tava odiando e começando a estudar mais a parte que eu queria, que eu gostava de desenho, de animação, de efeito, em casa, no 3D Studio, Photoshop e coisa. Aí seu amigo te ligou. Ah, não, vocês se encontraram. Não, aí eu encontrei com ele, conversando, aí ele foi, pô, aí me deu umas 3 aulas ou foi só uma, acho que foi só um dia, ele me deu subiu um prédio lá na minha frente, e aí eu disse, cara, então, aí dá pra juntar as coisas que eu quero com ganhar dinheiro, mesmo que seja arquitetura, por enquanto. Sim. Né, que é uma com arquivis. Aí eu fui lá, e tanto que no começo eu fiquei assim, meio puto, que assim, porra, Renda, mas tu tá fazendo o prédio só a casca, cara. Tu tá fazendo só o papelãozinho, né? E eu meio assim, porra, eu queria o batentezinho, eu queria o... E aí, como era uma externa, e ainda era mais... Fachada, né? Externa, fazer casca. E ainda era mais pesado naquela época, então... Sim. Só que era a minha viagem de não estar nesse mercado, né? Sim. É engraçado isso. É, muito engraçado, pô. Como você vai fazer, pode mudar muito. Aí, pronto, aí eu comecei na arquitetura. Nesse meu tentar sair da informática... porque eu estava, como eu já falei, aí eu fui assim, atrás de publicidade, eu fui umas 14 vezes no núcleo de publicidade da universidade para, rapaz, ó, eu quero fazer desenho, me bote aí em qualquer canto. E aí, uma vez até que eu consegui entrar lá e eles me botaram. E quando eu cheguei lá, os professores,
Oi, você é da informática. Ah, pois vem aqui fazer um PHP aqui de uma página. PHP é um lugar de programação de banco de dados que a galera usava para fazer página na época. Aí eu, oh meu Deus do céu, já venho de lá do sofrimento pra cá. Mas bem, nessa história de assim, querendo sair da informática, não que a informática seja ruim, mas minha experiência foi ruim no ensino acadêmico. Nem sei se é aquilo é ensino acadêmico, mas assim, na faculdade que eu fiz aqui. Aí eu, informática era um monte, assim, era 7 meninas para 30 e tantos homens. Sim. Tinha um monte de cactos, pedras, sabe? As aulas eram horríveis, sabe? Não tinha nada, a turma, os professores, as provas difíceis de chegar ao ponto de... Olha, do professor chegar e dizer assim, olha, a média da turma na prova foi 3,4. A média era 4. Para passar, né? Quando acontece isso, geralmente é 2. Ou o professor é medíocre ou a turma é medíocre. Eu não sou medíocre. Aí o povo levantando mesa e cadeira. E assim, o clima era esse, sabe? Desespero. Pelo menos para mim foi e eu vi em outras pessoas. E aí eu ia lá, fui conseguir um estágio na publicidade e ia para lá. E era o bloco de publicidade e arquitetura. Quando eu chegava lá, Franzão, aí era, cara... girassóis na jardinagem, que era o bloco novo, um monte de menina da arquitetura, da publicidade, a gente... É outro mundo. Caramba! Sabe, o povo se juntando no CA e, olha, vai ter viagem pra Olinda, pra visitar os coisas do povo fazendo o desenho das construções, sabe? Eu disse, meu Deus, aí... Fiz o errado. Que eu tenho que voltar pra lá e tal... Não que eu fosse ser feliz na arquitetura, mas eu acho que seja mais leve, sabe? É desenho, fotografia, tem a parte de trabalho, mas convenhamos. A média era assim, o cara tirava um 8 na arquitetura, no direito, e porra, sujei meu currículo. E lá era a gente, caralho, como é que eu vou conseguir o 4 pra não repetir a cadeira? Beleza. Aí pronto, aí nisso, acabou a faculdade, a grandes penas, acabei, e aí eu comecei a ser inserido em arquitetura por causa de arquivis. Fui bater num escritório famoso aqui, eu acho que um dos maiores aqui de Fortaleza. Eu até posso fazer propaganda aqui pro Luiz Deus dará, que era um dos chefes de lá e era muito empolgante, muito lindo, muito carismático. E aí eu fiz uns desenhos para ele lá, fiquei uns 2 anos lá, na Muniz Deus dará, eu acho, na época. Não sei como é que está hoje. E aí lá eu aprendi mais com arquivis, de arquitetura, de medida, porque até então era muito solto também. Eu fazia 3D para nada, assim, unidades não interessam, sabe? Aí, visual, tá legal, eu tô vendo. Era uma nave, um bonequinho, era uma onda. E aí na arquitetura eu pedia mais medida, aí lá eu entrei mais em contato com medida, com processo. A gente tirou uma sala de apresentação lá que aí veio uma galera de 3D, nem era só de arquitetura, era assim... Tinha os arquitetos, fazer o projeto e a gente fazia uma apresentação para o Luiz chegar e, olha, aqui assim, passar a mágica da coisa, né? Que eu acho que ainda hoje é isso, né? Passar a mágica o cara olhar e dizer, cara, eu quero morar ali, quero comprar ali, né? Esse é a ideia, né? É a ideia, tanto mercadológica como também de, pô, aqui o que eu estou fazendo, é bom, é massa, é bonito. E aí pronto, aí eu passei muito tempo dentro de arquitetura, tanto de escritório como freelancer, como muitos aqui eu acho que são. Não sei se tu começou com freelancer. Sim, eu acho que todo mundo assim começa com... Porque você não tem referência, você começa a pensar... Primeiro que você não conhece nenhum mercado, aí você começa a entender. Por exemplo, quando você falou pra mim, aí esse meu amigo chegou pra você, né? E tipo assim, olha, tem um mundo ali, tem um mercado. Assim, peraí, mas tem... E aí tem uma coisa que você falou que eu até acabei de postar um vídeo falando sobre isso no canal, que é tipo assim, tem gente que começa na área e é tipo assim, não, eu quero ter meu estúdio, eu quero ser, sabe? E massa. Não, massa. Mas não passou pelo entendimento do processo. Não entrou em um estúdio para entender, sabe? Porque não foi isso que aconteceu com você? Quando você entrou, como é que foi? Tipo, a questão que você falou, questão de... Pô, tem que fazer tudo na medida, até por não ter o background de arquitetura. Também né? Exato. Eu não sou arquiteto. Não? Não, eu sou, assim, muito semelhante com você nessa parte, muito visual. Tá. Tudo que tem que medir e tal, pra mim já é difícil. A gente acha chato no começo, mas é massa, porque depois você pega a proporção, é importante isso.
Pois exato. Tem gente, eu acho, que pula, né? Tipo assim, não, eu quero montar um estúdio. E massa a ideia de montar um estúdio, mas de não entender pra onde é que vai, por que vai, como é que chega. Aí pronto, como é que faz o contrato, se é que precisa de contrato, que o arquiteto vai mudar 10 mil vezes, que se você for fazer um negócio como estudo, é legal combinar um preço diferente. Se for só para vender, não, o projeto já está aqui, faça a imagem. Pode ser legal ser um outro valor para tu não ficar 2 anos e... Não, mas mudou de novo, aí remodela, aí uma grande parte precisa mais do dinheiro e acaba ficando mais oprimido de... Não, cara, a gente combinou isso, não vou mais fazer, tu tem que pagar isso aqui. Grande parte acaba aceitando, até porque, tenho que pagar isso, tenho um filho para cuidar. Eu, no caso, não tinha filho para criar. Sim. Mas, assim, se entende. Mas, assim, é legal ter essa ideia para entrar, já que é no mercado, mais maduro com relação a contrato, dinheiro, blá, blá, blá. Tempo de projeto, tempo de renda, o caramba, né? Aí, pronto. Aí foi mais ou menos isso, Franzão. E aí, depois desse escritório de arquitetura, que eu fiquei muito tempo lá e já estava fora da faculdade, eu peguei, assim, eu passei por outros estágios, outros trabalhos, outros freelancers, mas assim, só resumindo. Sim. Aí eu peguei esse, cara, vamos lá, agora eu quero ir mais ainda pro que eu queria lá atrás, que é arquitetura tem um mercado de arquitetura, mas assim, eu queria animação, sabe? VFX, emoção, instigação, as coisas que eu vivi quando eu era pequeno, que eu acho que acontece com quase todo mundo. Sim. Né? Mas nessa etapa que você entrou no escritório para trabalhar com 3D em si, você identificava já o que você mais gostava de fazer? O que você mais gostava de fazer? Já não, essa parte consciente em mim já era desde lá, que assim, bora pra arquitetura. Aí, beleza, vai ganhar dinheiro, joia, que aí vai ser mais aceito socialmente, blá, 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 os pais, Aí, mas em mente tava lá, pô, cara, mas tem luz aqui, dá pra ver luz, estudar luz, massa, né? Cor, a temperatura. Massa aí. Pô, tem animação, tem movimento, dá pra botar movimento. Naquela época, o que chama o molho, que nem tu reconheceu quando a gente falou molho, né? Naquele dia, mas era as plantinhas, tal. Nem plantinha tinha direito. Às vezes era arquitetura e às vezes o cara fazia o desenho na mão em cima, às vezes do 3D, da arquitetura 3D que o cara subiu num programa, né? No Max da vida. Só que aí tinha molho, dava pra botar as pessoinhas andando, dava pra botar a plantinha mexendo, sabe? O ventinho, uma enganação de vento, dava pra botar o carrinho. No começo quase não tinha isso. Sim. Era muita limitação, né? Era peso. Não tinha máquina, né? Não tinha biblioteca como tem hoje, que você entra na internet e pega um monte de coisa. Não tinha. Eu me botava era fazer. Lá no escritório do Luiz, eu chegava, mas não, vou cortar o galho da palmeira, do coqueiro, para tirar a textura, para botar lá no plane, para botar... Era com noise, eu fazia com noise, os ventinhos, né? Noise, né? Aí, pra fazer o que eu queria, né? Tentar ir pra onde eu queria. Mas não tinha. Hoje é porque é bem mais fácil. Né? Outro mundo. É outro mundo. Você entra no Turbo Squid ou numa coisa aí, tem bloco free a monte. Você entra nos grupos, a galera tem um monte de biblioteca massa. Sim. Aí nisso eu tentei ir remando pro que eu queria, né? Sim. Ok, massa ganhar dinheiro, massa, mas eu queria remar pro que eu queria, desde o colégio lá. Sim. Aí passei por outro estúdio aqui, que até era com o Serjão e o Gustavo Capoeira, do 3D aqui, fazendo propaganda, que eu gosto deles. Sim, claro. E lá aí o Serjão disse, não, rapaz, se o Ricardo gosta disso, ele sabe um pouquinho, não, aí ele me deixava mais na parte de, meu Deus do céu, ele vai me deixar fazendo a aguinha, vai me deixar fazendo a plantinha, as câmeras, pra fazer os vídeos pra galera. Aí meu Deus, coisa boa. Finalmente. Indo, remando, ainda estava em arquitetura, mas ok. E aí pronto. Nesse caminho, Franzão, né? Nessa busca e nessa aprendizagem também, aí eu acabei e assim, não só nisso. Pronto, aí eu vou abordar uma outra parte aqui da história, só para entender, mas é porque faz parte também. Pronto. Inserido em muitas culturas da nossa sociedade, da nossa civilização atual, que eu acho bem doentias e que eu acho que realmente são. Eu fui me quebrando também em muitas delas, sabe? Hoje o pessoal pode reconhecer como
ansiedade, transtorno disso, transtorno daquilo, o povo amufinando, sabe? Você tem que andar com a... Desculpa, Não, mas faz parte. Enfim, eu até peço desculpa, mas eu rio porque os termos. Ah, Pra mim mas tu consegue entender? Eu consigo entender pelo contexto, mas é engraçado. Não, beleza, foi mal, tá usando palavras Não. mais regionais. Mas assim, não estou falando mal de ninguém, sabe? Eu estou falando mal de algumas culturas do nosso povo, da nossa civilização, que vai amufinando, que o pessoal usa aqui, atrofiando, deixando... E assim, dá pra escutar, né? Dá. Sim, e que é um grande paradigma de van das nossas ferramentas, de tudo que se inventou. Sim. De carro, ao fogo, ao computador, tudo. A gente inventa uma coisa e usa menos no nosso corpo, e aí você deixando de usar vai atrofiando. Sim. E isso vai para várias esferas do entendimento do nosso ser. E aí, nessas coisas, em muitas dessas culturas, eu fui quebrando, sabe? Quebrando, em algumas partes. Aí teve uma hora que eu disse, cara, olha, já tá horrível, já tô muito longe do que eu queria. Eu não vou passar o resto da minha vida atrás de dinheiro, fazendo projeto arquitetônico que pode ser maravilhoso, mas que assim, porra, eu queria aquilo, tá? Aí, e eu vou atrás de fazer joguinho, videogame, que muitos cresceram, eu já cresci com isso, e muitos agora cresceram com isso. Sim. E tem uma tendência de gostar, porque é um mundo fantástico, né? Que você tem muita recompensa, muito fácil, você não tem uma penalização, não tem, né? Sim. É igual filme, é igual história que o pessoal do interior contava, você viaja para aquele mundo e é fantástico, e você saiu e assim, você não perde um braço, você não morre, você não tá muito mais pobre, né? E você viveu um mundo fantástico. Sim. E aí, eu tô tentando explicar o meu gosto, nosso gosto por videogame. E aí eu peguei e... Cara, meu irmão, eu não vou passar o resto dos últimos dias da minha vida só atrás de dinheiro. Pode ser que eu volte mais, mas assim, eu vou atrás de fazer joguinho, eu quero fazer isso aqui, pronto. Será que isso foi no comecinho lá, o que te chamou a atenção? Foi! Porque eu ouvindo você, me parece que realmente você gosta dessa parte mais lúdica, né? Tipo assim, na arquitetura você vai gostar de fazer simulação da onda no mar, você vai gostar de fazer a palmeira se mexendo, pra imagem ali, né? Você é um artista mais técnico, eu diria. Eu acho que chamo de tech art. Chamo de tech art, eu já vi essa expressão também. Não é nem pelo ser lúdico, isso já é eu tentando explicar o meu gosto e um pedacinho da construção do gosto de nós como gente, né? Como ser humano. De tipo, desde eu faço algo e tenho um sucesso, ou eu faço algo e tenho uma validação social, sabe? Eu converso algo e as pessoas gostam. Ou do que eu contei, eu faço uma comida e as pessoas gostam. Tive um sucesso, eu vou para uma festa e, sabe? Então, ao não ser penalizado por viver uma coisa que acontece muito em games, em filmes, certo? E aí eu disse, não, cara, eu vou atrás de mais dessa parte que eu gosto. Cara, eu acho massa. Eu não vim atrás de 3D por causa de arquitetura. Eu vim atrás de 3D porque dava para dar escape a muito da minha imaginação. Dava para fazer filme, dava para contar história, dava para passar conceitos que eu enxergo sobre a vida, dava para fazer muita coisa. E aí eu vou fazer videogame. Aí o restinho de dinheiro que eu tinha juntado e coisa, aí eu fui, aí vou atrás, fazer isso, né? Fui morar em outro canto e tal. E fazer isso, estudar isso, tentar fazer jogo. Sim. De jogo eletrônico, que eu chamo, né? Aí pronto, eu tô por aí. Eu comecei com isso um tempinho atrás. Sim. Tô super lerdo, porque depois de quebrado, amufinado, com um monte de problemas gerados por algumas culturas da gente, meu percentual de produção ficou muito pior. É muito diferente, rapaz. Não vou entrar nisso agora, não. Bem... Aí eu fui esse cara, Real Time. E outra, Real Time tava aparecendo, tá agora Real Time. Sim. E Unreal, a galera que... Né? Unreal, tem sim, Real Time. Real Time assim, é porque tu já é bem mais novo, assim, mas assim, a galera que vinha de pré-render, que era, vou botar pra renderizar, ainda tem hoje, claro. Mas assim, e porra, em vez de fazer uma imagem em 2 horas,
Eu não era muito disso, minhas imagens eram mais rápidas, mas assim, mas tinha gente que pegava 2 horas pra fazer imagem, aí eu, não, porra, cara, gera 60 imagens em 1 segundo. Sim. Era 120 imagens em 1 segundo. Então, assim, é fácil de perceber que esse negócio vai ficando obsoleto, tipo pré-render, sabe? Aí eu peguei e fui... Aí eu, não, vou pegar uma outra ferramenta dessa, um engine dessa e estudar. E eu acabei batendo na Unity, que é bem acessível, tem muito material, tem mais gente que sai para trocar ideia. Sim. E pronto. E aí foi isso. Aí eu peguei um exemplo de um joguinho que eu guardava na lembrança. Dentro dessa construção dos gostos da gente, que um outro eu acho que é viver coisas boas com pessoas importantes para você. Sim. Que no meu caso isso foi com o papai. Eu me lembro, eu pequenininho, desculpa, eu acho que era eu pequenininho, eu tinha 7 anos, alguma coisa assim, e o papai chegou com um Atari, uma caixa preta lá, eu não sabia nem o que diabo era, e eu lembro eu jogando com o papai jogando comigo, né? Space Invaders, né? Que é aquele jogo. Que é um joguinho icônico, famosão, foi sucesso, foi um dos primeiros blockbusters da indústria de arcade, fliperama. Não é um que é tipo, é no espaço, com umas navezinhas? É um que tem um tanquezinho embaixo e tem. Olha, cara, é engraçado. Parece cara. com o seu jogo, cara. Mas vem de lá. É muito engraçado, porque assim, atualmente é absurdamente fora da moda, assim. Sim. Tipo, quando tu pergunta assim, não é um que. Só que assim, na época era assim. Space Invaders. Era o jogo. Era. Que é basicamente, você tem um objeto que fica se movendo e você atira. Isso, era Roblox, era Minecraft, Call of Duty, sabe? Só que aí é muito engraçado você ver essa diferença cultural da época que a gente cresceu, da época que a gente nasceu. Exato. E aí seu pai trouxe o jogo, aí papai... você tem boas memórias disso. Mas poderia ser com qualquer coisa, poderia ser eu caçando com meu pai, e hoje eu tenho um grande gosto por caçar. Ou então eu cozinhando com a minha mãe, e hoje eu tenho um grande gosto por cozinhar. Nessa minha busca por saber de onde vem o gosto da gente, uma outra coisa que eu encontrei foi isso, de viver coisas boas com pessoas importantes. E outra, com poucos, não tantos filtros. Quando a gente é mais novo, as nossas referências são menos, né? São bem menos, nosso filtro é bem menos. Então, tipo assim, você dá um McDonald's para um índio que nunca comeu um McDonald's, tudo bem que hoje a galera, todo mundo odeia quase o McDonald's, muita gente odeia, mas assim, você dá leite moça para uma pessoa que está acostumado a adoçar o café sei lá, com rapadura, cara, vai pingar leite moça, vai, caralho! Então assim... Uma coisa nova. E forte, né, porra? Açúcar pra gente, porra. Então assim, de sabor que eu tô falando, e de energia também. Aí, assim... Você ser mais novo, a tendência é do mundo entrar mais fácil em você. Sim. Então, assim, eu acho que grande parte do gosto da gente vem de quando a gente é menor. Mais sadio. Sim. Você ir viver uma coisa, você todo quebrado, com dor de barriga, com a perna doendo, com coisa, rapaz, foi ruim demais. Você viver uma coisa funcionando bem, porra, foi muito bom. Aí a tendência é você achar aquilo bom. Então, assim, isso é a minha busca por tentar explicar os gostos da gente. Sim. Desculpa até interromper, mas eu vejo que, tipo, não sei se é o que você quer dizer, mas, por exemplo, pra mim, que eu não moro na praia, quando eu venho na praia e eu corro na praia, e realmente o que você tá falando, pô, eu tô novo, tô tipo 0 bala, é uma experiência tão boa que eu, tipo assim, eu falei pra você, cara, eu quero morar na praia. Caramba! É uma memória boa. Falou, Barão, não veio, eu tô aqui, falou, não quero... E outra, assim... E assim, eu não te conheço muito, mas mas você quando tem assim, tu me aparece uma pessoa que tá bem, tá sadio, que tem sucesso, tem, pô, relativo, né? Não, é relativo, beleza, é relativo, mas é assim, com 25 anos não são muitas pessoas, eu nem fui atrás de muito vasculhar, mas pelo que os meninos falaram lá naquele dia, você entrou num estúdio grande, você já tá num lugar de gerenciar a galera, poxa, tu consegue viajar pelo mundo e fazer uma coisa que eu acho que tu gosta, e assim, conseguir se sustentar com um devido nível de luxo dentro da nossa civilização. Então assim, tudo isso também contribui para as tuas experiências em qualquer lugar.
porra, foi massa. Aham. Caramba. Aí tudo bem, a praia tem um reforço de que tu não cresceu aqui na praia, né? Exato, exato. E aí, mas assim, me junta tudo isso e, porra, é massa, cara. E é. É o que você tá falando, tipo, quando você é mais novo, você vai descobrindo as coisas. Igual você falou Isso. assim, pô, uma pessoa que não comeu um leite condensado. Quando ela prova, ela, tipo, pô, peraí, o que é isso? É. Né? E aí pelo que eu entendi, então, não sei se é isso que você quis dizer, né? Tipo, conforme você foi passando, você passou a infância e a juventude, você foi sendo mais seletivo, criando mais filtros. Isso. E eu tô falando isso é só pela minha busca de tentar entender a gente Sim. como humano, sabe? E tipo assim, como bicho vivo. Sim. E assim, e no de vera, uma imensa parte das pessoas são assim. Tanto que o pessoal vai ficando mais das antigas, aí aparece uma música nova, o que fala? Isso aí não é música. Na minha época que era música. E tem valores absolutos naquilo, mais rumando pro absoluto naquilo. Tipo, as músicas antigamente, no geral, poderiam ter mais profundidade filosófica, poderiam ter um romantismo maior, Sim. poderiam ter uma complexidade mais bem trabalhada de pessoas que estudaram mais músicas. Massa! Só que uma grande questão disso não é só a coisa ser boa em si ou não. Uma grande questão é o seu olhar para a coisa, é o seu a coisa entrar em você, sabe? Exato. Como que você como que você estava naquele momento em que você descobriu aquilo? Né? Muitas vezes a gente tem por exemplo, acontece isso comigo. Eu tô viajando e aí eu ouço uma música nova que eu não, enfim, que eu descobri. Quando eu ouço essa música, tá gravando? Depois, tá. Vai. Então quando eu ouço essa música, depois em casa, sei lá, 3 meses Aí tu depois, acha bom? Parece que eu tô viajando. Cara, é absurdo. Quando eu descobri aquilo, é absurdo, rapaz. E é daí. Aí, tipo assim, você entende, porque grande parte do pessoal, eu acho que não vai muito atrás de saber os porquês que eu tô achando essa música ruim, o porquê que eu não quero ir mais pra uma festa, o porquê que eu não quero aquilo. Mas em grande parte é porque, se eu for pra um lugar que eu não tenho um sucesso em nada, assim, social ou então pessoal, né? Assim, poxa, eu não fiz uma amizade, ninguém gostou de mim, ninguém sorriu pra mim, ninguém conversou comigo, eu não conhecia a música e tava tocando aquela música velha lá, e ainda topei, taquei o pé ali, e ainda gastei dinheiro, e aí tipo assim, aí quando tu lembrar daquela música depois, nossa, rapaz, ruim demais, meu irmão, Maria, isso aí não é nem música. Então, assim, parte do gosto da gente vem por isso, né? A nossa mente é muito complexa. Já. Não é? Muito. Não, a gente é absurdo, cara, de complexo. Aí, do mesmo jeito que o contrário também. Tipo assim, hoje, e eu tô falando isso porque eu sou até bem aberto. Eu gosto de quase todo tipo de música. Sim. Eu gosto de quase, eu sou fascinado. Não gosto de falar, não, mas assim, é massa esse fascínio pelo mundo, pelo cosmos. Eu acho irado. Sim. E aí, acontece o contrário também, de, tipo assim, tinha um tipo de música que na época, 1000 anos atrás, eu não gostava. Rapaz, sertanejo aniversário é ruim demais, sei o que é ruim demais, sei o que forró tal é ruim demais. E eu fui pra uma festa que tava tocando lá, esses artistas, nessa música, e eu fiquei com a menina na festa. Sim. E foi massa, foi legal, foi bom tal, e massa. Só que aí depois passou e tava tocando a música da festa. Aí eu escutei uma música que era do estilo que antes eu tinha frescado aqui é tirar onda. Uhum. E aí eu disse, cara, eu tô gostando da música. Pois é, de associação por algo bom que eu tinha vivido, Sim. né? Aí pronto, eu tô falando muito desse negócio de gosto, né? Porque talvez seja um motivo lá do começo de por que a gente faz as coisas, por que a gente faz arquivismo, por que a gente trabalha. Assim, tem uma parte que é por sobrevivência. É trabalho, né? Trabalho enorme. Outra que talvez seja uma obrigação. Eu tenho contas a pagar, eu tenho um filho, eu tenho um... Ok. Mas assim, que cai naquela de a obrigação te move, o medo nos move, sabe? Muitas coisas nos movem e funcionam, ok. Só que eu acho que tem coisas que nos movem bem melhores. Sim. Sabe? Você fala algo que não tenha tanta...
Você não tem que provar muitas coisas para as pessoas? Ou, tipo, é mais natural para você? Isso, É? eu acho mais natural pra mim e pra qualquer um. Aham. Mas assim, eu acho que tem alguns sentimentos, algumas, até cultura, é porque não parece muito cultura, mas assim, mas algumas coisas inatas em nós que nos movem muito melhor. Você tá com fome. Tu tá com fome, rapaz, eu tô com fome, passei o dia pedalando, tô com fome. Comida molesta. Foi, não tomei café da manhã, sei lá. Aí, porra, tô com fome. Tem uma, é bem fácil de acontecer, de tu ir atrás de comida e de tu comer melhor e de tu gostar mais do que tu comeu, do que tu, Ah, é horário de comer, vou rapaz, não é nem horário mais de comer não, pô, hoje a noia tá enorme, Franzão, hoje pô, 3 horas, eu vou ter que comer alguma coisa. Vou pegar um whey proteinzinho aqui de tantas coisas aqui, porque, e não é nem pelo sabor, nem por, não, porque o coach diz que tem uma substância aqui que vai me dar músculos. Sim. Assim, ok, tem uma parte que é embasada cientificamente, ok, massa. Sim. Mas, Franzão, cara, tá quase tudo meio virando isso, cara. Rapaz. Sim, sim. As pessoas não andam mais na praia ou correm na praia. Você parece que correu na praia porque deu vontade. É. Mas não porque, caralho, massa, é muito bom sentir meu corpo me movendo aqui, Sim. se movendo, jogando areia pra cima, olhando o mar, cara, de onde a gente veio, meu irmão. Olha, cara, é absurdo. Só que assim, a diferença de você funcionar por estes meios, por estes motores, e de você funcionar, eu vou correr aqui meia hora aqui no esteiro, eu vou pagar, eu vou pegar o meu carro para pegar um engarrafamento para ir lá para uma academia treinar, eu acho até estranho, que assim, tu vai treinar pra quê? Assim, tu vai participar de uma competição das Olimpíadas, assim, Sim. pra mim é super estranho, Sim. tentar dar o valor a uma coisa que pra mim não tem tanto. Eu acho melhor do que ficar parado para não atrofiar total, mas eu vou pra academia treinar. Bem, aí você pega o carro para pegar um engarrafamento, para ir para uma academia, para correr numa esteira parada, ouvindo um headphone de uma música e eu vou fazer isso por tanto tempo, a tal ritmo, para queimar tantas calorias, porque disseram que era saudável. Rapaz, assim, Franzão, eu entendo tudo, Sim. eu vejo coisas válidas aí, mas é absurdamente diferente, cara, de tu correr como tu correu na praia. É absurdamente diferente. Sem um... Não foi por obrigação, tu não correu por obrigação, tu não correu porque para ganhar dinheiro, tu não tipo correu assim, porque eu tenho uma dificuldade de setar essa questão de, não, eu tenho que correr 5 km. Eu corro. Quando eu cansar, cara... Eu acho mais sadio. Eu acho mais sadio e eu acho mais íntegro, mais legítimo, eu não sei. Parece que não achei uma palavra, mas eu acho mais de verdade. Sim. Aí, desculpa a palavra verdade, que ela é absurda, mas assim, eu usei de verdade aqui. Então assim, mas existe tudo isso, a gente chegou aqui através de tudo isso, de trabalho, de obrigação, de medo, de paixão, de fome, de taradeza, o caramba. Mas assim, acho que algumas coisas nos movem muito melhor do que outras. Sim. O que seria pra vocês? É que eu fico achando que é meio que isso que eu falei no início, que é facinho pelas coisas. Fazer as coisas por uma vontade grande, por paixão, sabe? Então eu acho que é isso, sabe? Ou por naturalidade também, pô, naturalidade. Desde coisas que são muito mal vistas na gente, tipo raiva, ódio. Você fala raiva, ódio para algumas pessoas que são mais do âmbito religioso, às vezes elas ficam, né? Cara, é natural. É inato na gente. Não que tudo que é inato na gente seja certo, mas, cara, você às vezes você sente, alguém deu um murro em ti e cortou a tua perna, tu tá sem perna, tu vai passar o resto da vida sem perna. Cara, tu não sentir aquilo, aquilo ali deve ter um porquê muito grande. Sim. Então assim, acho que tem coisas que nos movem melhor do que outras. E que eu tenho a impressão que tá perdendo muito espaço. Que hoje em dia o pessoal tá funcionando muito por like. Qual é o visual da moda? É fazer a sobrancelha quadrada e fazer o queixo de procedimento e botar botox nos beiços e ficar absurdamente artificial? Sim. Então eu vou fazer isso.
E massa, a gente cresceu em moda. Moda, cultura é absurda, cara. Vai todo mundo. Eu aqui questiono muito porque eu procuro algumas coisas que pra mim são mais valorosas. Mas assim, eu já gostei de tênis Hadley, que não deve ter pego, de tênis M2000. Eu já gostei de um monte de coisa e gosto, um monte de coisa tá na moda. Sim. O meu problema não é moda. Eu me incomodo com o nosso comportamento de manada, de seguir as coisas simplesmente porque a manada vai. Você saber o porquê. Sem você tá parar fazendo. um pedacinho para saber se... Cara, o que isso tem de ergonômico, de barato, de autônomo, Compensa, né? de ergo, compensa? Pra que eu vou usar isso? Sim. Sabe? Aí assim, é inundado, a gente Sim. é inundado disso, Sim. tá? Eu tenho isso também. Tem um exemplo que até você comentou, no meetup lá, no encontro, Hã. você falou assim, ué, mas tá usando relógio Não, analógico? não, Aí eu vejo assim, tipo, cara, é exatamente isso. Eu gosto de usar esse relógio antigo. Hã. Eu não gosto de usar o Apple Watch. Massa. Pra mim, é perfeito. Não, massa, pô. Eu não. Não, eu acho que entra nesse exemplo. Perfeito. E outra, e é legal. Isso aqui não tem nada. Não tem nada. Nem coisas principalmente assim, que, cara, é o meu visual, é o estilo. Sim. Se dane. Olha, picolé, pessoal! Às vezes, o que me move, mas assim, de ter um pouquinho de oriza, alguns desses, do nosso comportamento de manada, que deve nos ter sido útil por muito tempo, que é uma das coisas que nos fez chegar até aqui como espécie, pelo menos dizem os entendidos, assim, é que do mesmo jeito que eu sigo uma coisa tranquila, leve, como um relógio, um look, qualquer coisa, isso aqui, qualquer coisa. Já tem muito relato da história da humanidade da gente que gente já matou outra porque era cultural. Tem gente que já torturou outra porque era cultural em sua época. Sim. Sabe? Então, assim, Coisas muito mais sérias, né? muito mais sérias. O meu problema não é simplesmente ser cultural, é o nosso simplesmente seguir, não parar um pouquinho. Cara, o que é isso aqui? Eu vou ver. Por que eu tô fazendo isso? Não. E pode ser coisas ótimas, como tem milhões de coisas ótimas que são culturais. A Maria, isso aqui tudo é cultural. Mas assim, de seguir coisas, se a gente crescesse uma sociedade que fosse cultural, sei lá, escravizar exércitos inimigos que perderam da gente, escravizar aquela galera, a gente ia fazer, e a gente ia estar certo. Sim. Assim como muita gente de igreja A ou B já Exato, achou certo exato. queimar a gente por aí, porque não Sim. era da religião dele. Então pronto. Foi mal, vou parar aqui com essa parte. Eu não gosto de entrar nesses tópicos Não, de religião, beleza. mas o que você tá falando cara, super importante. Não, beleza. E eu falei que religião, mas é um pontinho. É um ponto monte do de iceberg. coisa. É um monte de coisa. É um monte de coisa. Eu sou muito partidário de que se eu lhe quero bem, você me quer bem, e a gente tem uma psique um pouquinho mais de agrego social, de separar os temas para não se odiar, eu acho que religião, política, qual é outra coisa que diz não se discute? Futebol. Futebol, tudo se discute e o amor entre a gente continua e o meu querer bem continua. E a ideia é botar os temas pra gente, para discutir e agregar ideias e sair melhor. Ou refinando o que tu já tinha incorporado, ou então até mudando mesmo, Sim. né? Aquela história de tipo, não, porque agora meu parente apoia o político tal, aí ele parou de falar comigo. Pois é, pronto, é o tipo de coisa assim, aí um monte de coisa que teve agora, né? Essas bem eleições raso, aí. né? Bem raso. Eu entendo, mas Sim. pronto, eu acho muito bom conversar sobre qualquer assunto. Sim. De sexo, a não binaridade que a galera fala, Sim. sobre religião, por qualquer coisa. Defeitos meus, sabe? Calos meus, coisas que são doídas minhas. Vamos falar, mangar de alguém aqui, frescar com alguém, Sim. falar de qualquer besteira. Sim. Eu acho massa. Eu Se acho- souber separar, né? Se souber Sim. qual a ideia maior ali entre as duas ou várias pessoas. Sim. Uma coisa que eu acho legal e é um dos motivos assim que eu convidei você pra gente conversar é que, tipo, você não tem muito esse contato com as redes sociais, pelo que eu percebi. Não, mas eu tenho, pô. Eu eu tô alienado em algumas Você não se coisas. expõe muito. Não, eu não. Absurdamente longe de ser famoso, sucesso, talvez o contrário, bem o contrário disso.
Mas assim, eu entro no Facebook, que é mais de tiozão. Sim. Eu entro no Instagram, que é de uma galera um pouco mais Sim. nova. Eu entro. Você tem. Só que qual que é o ponto que eu vejo? Muita gente vai conhecer você por causa dessa conversa. E talvez, se não fosse por isso, cara, nunca ia ter a possibilidade de conhecer você, porque às vezes você não ia se expor dessa maneira, entendeu? Isso eu gosto de convidar pra você contar essa história. Massa, pô. Deu maior valor. Tomara que tenha sido interessante pro teu canal e bacana pra ti também. Mas, pois é, aí talvez eu até apareça mais em mundos que eu não apareço muito. E uma coisa que acontece muito, Rick, é tipo assim, a galera me manda mensagem. Cara, assisti o podcast vamos supor, eu postei hoje. Daqui 3 meses, porque acho que a gente é muito imediatista, né? Então assim... E hoje em dia, então, não, meu Deus do céu. eu posto o vídeo, aí tipo, daqui 3 meses eu já tô pensando no segundo, no terceiro, no quarto. E aí depois de 3 meses uma pessoa assistiu o podcast e no minuto 16h47 o Rick falou um negócio que ela pega e manda mensagem. Cara, isso aqui me fez pensar de uma maneira diferente. É massa, cara. E aí, por isso que eu acho que é legal a gente estar sempre mais aberto e falando sobre as coisas, porque afeta as pessoas de maneira diferente. Afeta. E outra, tem muito assunto que o pessoal, que é delicado de conversar, mas que tem gente que não conversa, né? Sim. E às vezes tá em todo mundo, né? Às vezes alguns. Mas não, é massa, pô, Cara, muito bom, pô. É muito massa. Aí, assim, eu vi na Steam que você tem um jogo. Pronto. Né? Ele tá em beta, né? Pronto. O joguinho, que é baseado no joguinho que eu joguei com o papai lá atrás. É muito baseado. Sim. Só que eu botei algumas coisas um pouco mais novas, que é evolução, de sistema de progressão, troféu, que hoje em dia a galera é movido muito por troféu, a galera que joga em toda coisa, gosta de platinar. Então assim, a gente funciona dentro disso, ok. Eu achei massa porque assim, ele é tridimensional, que eu vi lá, por exemplo, tem uma parte que o canhão, você vai modificando o seu canhão. Tu viu? Ele é tridimensional, né? Mas aí, na interface ele é 2D? Ali eu acho que é o que chamam, Franzão, de 2D e meio que falo. Que o mundo lá é tridimensional, que a gente mexe, só que a jogatina é mais 2D, é um plano cartezinho, que é lá na época. Sim. E que são coisas, pega um negócio que eu nem gosto muito, que eu não gosto de jogo muito não realista não, sabe? E assim, o Space Invaders é um canhão, assim, ele só atira verticalmente aqui, pra cima. E aí eu ia mudar, porque eu acho isso, eu não gosto dessas coisas, apesar de eu ter uma memória emocional muito grande e boa dele com o papai, mas assim, cara, mas se eu tirar isso aqui, vai quebrar muito do que é o jogo antigo, original. Mas por que você não gostava de não poder mexer? Não, porque num tanque mirado aqui pra cima, o tempo todo com o canhão mirado aqui pra cima, é muito real, né? É videogame, sim. É muito videogame. Interessante isso, porque você tá falando de um jogo... enfim, nesse mundo do jogo em que tudo é possível, né? Aí você pensa, tipo, você quer ser mais racional. Isso, eu quero, exato. Eu quero um mundo mais, apesar de eu viajar muito, eu gosto muito de manter alguns mundos mais baseados no real. Mas assim, ok, eu tô falando mal do meu jogo e mal do Space Invaders, mas assim, se eu tirasse a jogatina dele, que é mais de lado aqui, só para um lado e para o outro, e só tirando verticalmente aqui, ia desconfigurar muito, descaracterizar muito o jogo original. E aí eu vou lidar com isso, eu vou manter isso e eu vou botar muitas outras coisas que eu gosto. Eu só não botei, para atualizar tanto ele, não vai ter multiplayer online, que é uma coisa hoje meio padrão, né, quase, mas ele só que ainda assim eu botei, vai ter multijogador. Dá pra você jogar com seu pai, com alguém que você goste, em casa. Caramba, velho. E talvez a Steam faça... Eu acho que ele tem um remote play que dá pra... Se você tiver o mesmo jogo de 2 pessoas, eu acho que dá pra jogar com outra pessoa online. Eu vou ver como é que vai. Bem, eu tô meio que na metade, eu acho, do jogo. Tô doido. É uma das coisinhas que eu ainda faço, que eu... cara, isso aqui parece um pouquinho comigo. Eu gosto de fazer. Eu tenho um apreço. A hora passa assim, ó. Você nem vê, né? Passa. Tu quer ir já? Não. Quando tu tá fazendo o quê? Criando, eu imagino assim. Cara. Meu irmão. É hora de almoçar. Meu irmão, eu acho que esse negócio que a gente começou a falar agora, já mudou de assunto.
Eu acho que é que alguns pesquisadores chamam flow, Flow, exatamente. que é o Estado de flow. que você tá aqui, tá ativo e tá imerso na coisa, sabe? Que tudo parece demorar, assim, parece ser muito mais marcante nas memórias e ao mesmo tempo parece que em números de horas, assim, caralho, já foi, né? Já foi. Acho que isso acontece, por exemplo, a gente conversando aqui, você não vê, porque a gente tá presente. É muito isso, sabe? Então eu imagino que você fazendo o seu jogo também é isso, né? Tipo, não tem hora. E é um exemplo em um jogo, Sim, eu acho que sim, pode ser claro. quase qualquer coisa aí. Sim. Pronto, aí o joguinho é esse, anda pra um lado e pro outro, atira pra cima. Só porque assim, eu botei 6 tipos de armas, botei Aham. uns 3 tipos de super weapons, né? A explosão tá massa. Oh, caralho. A explosão tá massa. É uma coisa... que Eu vou colocar aqui Nossa, um vídeo mostrando o jogo. valeu, pô, isso aí é Legal. concordante que efeito visual, explosão é uma coisa que eu dou maior valor, que é fluidos. Hoje, grande parte é simulação. A gente que faz por sprites, porque é bem mais leve ainda. Aham. Mas era feito por simulação. E que demorou muito pra ter. Se tu pegar o 3D Max 2.5, Sim. vai ter lá, eu acho que até tem uma explosão meio volumétrica lá. Só que é muito pouco, você quase nem acha volumetria ou glow, essas coisas mais Sim. de VFX nos primeiros 3D Max. Sim. Até hoje eu acho que o 3D Max é meio ruim nisso. A não ser com esses renders mais da agora, né? Sim. Corona, VRE e tal. Aí pronto, essa parte de VFX era mais escassa nos 3D Max antigos. Ainda hoje eu acho, não é? Maya era bem melhor, né? Era para VFX. Aí eu nessa de gostar muito do mundo, mas assim, nessas coisas, raio, fogo, Sim. vento, Eu vi uma... O pessoal tava mostrando lá no Meetup. Você mostrou. Os caras de kitesurf. mar. Pois é. É simulação, e assim, tá... Cara... Isso aqui que o Franzão tá falando é porque nesse ganhar dinheiro com arquivis e ao paralelo tentar andar com as minhas coisinhas, eu fui fazendo modelinho para botar no Turbo Squid, que aí alguém às vezes aparece um doido lá que compra. Sim, e vai aí, estar aqui na descrição. Aí vai fazer aí Vai tá aqui. a propaganda para mim. É. Aí numa dessas eu fiz uma praia, que eu cresci aqui com mar, cresci com onda, acho absurdo, Bicho solto. tirado. Aí eu fiz um marzio. Como tinha muito resort aqui nos Arquivis, a galera pedia muito. Cumbuco, tem muito turista em Cumbuco, tem resort lá. Aí eu disse, cara, eu vou fazer um mar com ondinha, que a parte mais difícil é onda, né, quebrando ali. E infinito, animado infinitamente, aí eu fiz por spline, aí dá pro cara modelar a costa, né? Pegar a linha, Sim. é só puxar lá e modelar a costa, e aí o marzinho já segue. Não é absurdo, mas ficou legalzinho. E aí eu botei uns kitesurfs, que tem uma galera que gosta muito de kitesurf aqui, né? Sim. Eu acho que até diz que Cumbuco diz, né? Que é uma das melhores praias para kitesurf, eu não sei. Muito. Tem muito gringo que vem pra lá por causa do kitesurf. Aí pronto, esse que o Brasil tava falando era isso, os modelinhos que eu botei no Turbo Squid, que eu mostrei Pra vender. eu mostrei um pra ele e parece que ele gostou. Não, muito massa. Assim, eu vejo que você pode, com o que tem lá, a simulação, eu consigo pegar um shader de oceano que eu tenho, que eu quero fazer mais realista, aplico. Dá. No kitesurf, eu quero uma textura translúcida do não sei se é paraquedas que chama. A pipa, né? Eu vou colocar o que eu quiser, né? Você alterar essa... Dá. Provavelmente dentro de hoje, que já tem água simulada, que a galera não usa muito para arquivis, né? Mas já tem uma galera que inventa, Sim, né? Tem. Tu tem uma galera lá que tu pede, não? Tem um cara que é lá da Elephant Skin, que é o Cauê. O Cauê, cara, ele é de simulação. Se tu deixar ele se tu disser, muito rapaz, foda. faz essa imagem aí, é pra amanhã, aí ele vai inventar de simular o mar, né? Não, esse é um ponto até que eu tô trazendo no canal. Gravei um vídeo sobre isso. Que é o artista identificar o que ele gosta, qual que é a área dele. Assim, o cara ele é mais conceitual, ele é mais técnico. Então, assim, tem artistas que eu já trabalhei junto, que eu vivenciei isso. O cara começou como artista, fazendo imagem e tal. O cara tá agora gerenciando o projeto, fazendo reunião com o cliente e tá feliz com isso. Massa. Tem artista que é mais... E sabendo juntar
a equipe e instigar a equipe. Tem gente que lida isso é melhor com importantíssimo, pessoas. cara. Hã? Tem gente que lida melhor com pessoas. É. Tem gente que é mais fechado. Que é Tem. tipo assim, cara, me deixa aqui Me fazendo deixa aqui meu no negócio. meu quadradinho aqui e o que você quer que eu faça? E aí enfim, eu vejo muito isso como que não tem como você colocar a pessoa numa caixa, tipo assim, não, você é um senior porque você faz isso. Tipo assim, cada um tem um gosto e se você identifica isso no artista e deixa ele fazendo, que foi o que aconteceu com você, quando o cara que... Um pouquinho foi, um pouquinho fazer simulação, né? Foi. Pelo menos foi o que você achou. Não, foi. Você não era muito feliz? Não, né? não, pois é um brilhozinho que eu vi dentro da minha fazenda arquivística. Sim, sim. Porra. Pois é, e isso é importantíssimo pra tu, né? É. A tua função, né? Sim, que eu tenho essa liberdade de fazer exatamente o que eu gosto e que eu consigo desempenhar bem porque eu gosto. E tipo assim, e de gerenciar a galera de uma maneira que eles também fiquem instigados. Sim. Por exemplo, esse negócio que tu tava falando, é importante. Isso é uma coisa que eu tô desenvolvendo mais, aprendendo mais, a questão de lidar com as pessoas, né? Porque eu sou muito artístico, né? Realmente, eu gosto de fazer imagem e tal. Mas eu, com o tempo, nessa área, com esses 6 anos, né, que perto dos seus... 6 anos, que há 6 anos já tá lá não sei aonde, rodando aí. Vai. Com esse tempo, eu consegui perceber que, tipo, nessa questão de carreira e tal, não basta você só saber 80 softwares e fazer tudo. Não. Você tem que saber conversar, vender seu peixe. Não, se for englobar tudo, não mesmo. Você Né? precisa saber mesmo. Muita coisa. Se você tá no mercado de trabalho, você tem que saber lidar com essas coisas. Porque assim, aí vai ter o cara que tipo assim, não, cara, eu trabalho da minha casa aqui, freelancer, não gosto de falar com ninguém, eu pego aqui e faço. Beleza. É um caso. Um cenário. Agora, não, quero entrar numa empresa para aprender e, cara, é um mundo corporativo, né? Então, assim, saber conversar, saber lidar. O cliente sempre vai chegar com alguma coisa. Um colega de trabalho que você não se dá muito bem. Porra, cara, por que esse cara é assim? E aí você... E de também saber... uma coisa que eu prezo muito, assim, que é de você... Por exemplo, eu tô trabalhando com você. Beleza. Pra mim, vai custar 5 digitadas para mandar mandar uma mensagem para você no final do projeto falando assim, cara, foi muito foda aquilo lá que você fez, ajudou muito o projeto, um elogio. Não é difícil, cara. É importante. Não é difícil. É importante. E é tão importante. É muito não importante. É? Muito Porque às vezes você fica... Cara, eu já passei por isso, desculpa. Vai, eu já passei por isso, você fica trabalhando, passa mês, vira mês. E esquece que todo mundo não ouve nada. Você fala, ué, mas eu tô fazendo alguma coisa certa. Tem gente que consegue. Tem gente que mantém e não tá nem esperando. Vai muito de personalidade. Tem gente que depende menos. Mas a gente funciona assim, pô. É o troféu da Steam, da Play Store, pô. É o biscoito do ratinho, pô. Somos bem mais. Conseguimos ser bem mais, sim, eu acho. Mas é bom, pô. É bom eu ver eu falar uma coisa e ver o teu sorriso. Sim. É aprovação, muito bom, né? Mas assim, eu também eu sou muito partidário do cuidado assim, quando esse meu elogio é verdadeiro. Exato. Às vezes eu ainda solto alguns que não são tão íntegros com o que eu tô sentindo. Sim. Mas eu vejo muita importância, que tipo assim, se eu for na tua casa e tu me fizer uma comida pra mim, um bolo pra mim. Sim. Aí eu boto aqui e aí, cara, tá ruim, mano. Eu vou estragar a minha fome, que já tá pouca, com a comida. Aí eu pego e digo assim, muito bom, querido. Mulher eu acho que usa mais, né? Querida. Muito bom, amiga. Querido. Amiga, Eu sou tão assim com falsidade, com coisa, que eu tenho um tipo de alergia. É o ranço. Eu fico assim, eu não gosto nem quando eu faço, nem quando eu escuto. Sim. Aí com esse jargão aí, querida, aí pronto. Aí se eu fizer isso, aí próxima vez que eu for na tua casa, se eu ainda for, sim, porque o bolo tava muito ruim, aí tu vai assim, ó o que eu fiz aqui, ó. Como? Gostou? Sabe? É desassertivo isso. Sem falar que a gente percebe quando não é honesto. Por isso que é uma coisa que eu acho que é importante, que é o seguinte. Se eu vou dar um elogio pra você, isso no mercado, no trabalho, né? No mundo do trabalho. Eu que trabalhei com você diretamente,
eu consigo identificar uma coisa que você fez que foi muito boa. Cara, Ah. pô, as pedras ali que você fez pra colocar na beira-mar da imagem do Beleza. projeto. Porra, cara, ficou foda. Tirei umas câmeras ali, naquela perspectiva na luz. Você fez metade das pedras molhadas, metade secas. Eu fiz já. Olha a especificidade do elogio. É. Não é tipo assim, É assim, bom trabalho. ele viu o que eu fiz. É o Eu Te Amo do James Cameron no Avatar. É o I See You, né? Sim. Específico, né? né? Porque, Aí são às coisas... vezes, tipo, já aconteceu comigo em outra empresa que eu trabalhava, que era uma coisa tipo assim, que eu trouxe esse feedback pra eles, né? Porque estava perguntando sobre isso. E aí eu falei assim, pô, né? Dá um elogio, às vezes o outro não cai pedaço e você, né? Motiva a pessoa. E aí eles, não, mas a gente faz isso na reunião geral, assim. Tipo assim, tu tava falando pros cabeças... Sim. Massa. Não, mas a gente faz uma reunião geral, mas assim, a reunião geral é tipo, cara, é um tipo assim, bom É trabalho, mas genérico. o cara nem trabalhou legal. com você. É legal, é melhor do que nada, mas... Mas não é, mas assim, se eu falar pra você, Rick, caralho, como é que você fez? Você fez metade da pedra seca, metade molhada? Meu irmão, cara, é unir das subjetividades. Né? Tu tá falando uma coisa aqui e a gente tá no mesmo bar. Cara, aí rapaz, eu acho isso uma das enormes coisas do que nós somos, cara. E aí, se você for ver, quando você tá trabalhando em uma empresa, as pessoas que você passa muito tempo durante a semana, você passa às vezes até mais tempo do que com a família, né? Tá ali todo dia. No longo prazo, você passa ali 2 ou 3 anos, se o ambiente não for assim, pra que vai qual que é o, né? Vou usar a palavra desumanizar, que o pessoal só usa para lado bom, né? Humanidade. Não, pode ser horrível. Sim. Já foi, mas assim, vai deixando de virar gente. Rapaz, eu falo, eu tiro onda, eu brinco, eu brigo, eu pego, sabe? Aí, é sadio, cara. Uma das faltas que eu sinto com relação ao home office, grande, é de chegar, sabe? De comprar o carioquinha com manteiga na hora do café, de contar uma piada, de frescar. Vai na cozinha zoar o cara, o colega ali. E acabando com isso, ir banindo e aniquilando uma das coisas que nos faz gente, porra. Sim. A gente não tá aqui, pelo menos do que eu escuto dos entendidos, não tá aqui só porque é um pouquinho mais inteligente que os outros seres vivos da Terra, não. É porque a gente... Sociável. Cara, aquela expressão ser social, que eu passei muito tempo, o que eles querem dizer com tipo? Cara, a gente cresce com alguém dizendo, você quebrou isso, não faça. Você limpou isso aqui, muito bem. A gente cresceu com isso. Sim. O que eu entendo hoje de sermos sociais é isso. E você tá num ambiente lá que a galera chega e diz, isso aí tá feio, isso aqui tá bom. Cara, é grande. É muito legal, é muito legal. É grande. Esse negócio de elogio é importantíssimo e pra mim, bem melhor, ou por mim era só isso, quando é íntegro, quando, cara, eu vi, eu entendi, eu senti, caralho, tá massa. Sim. Pô, Franzão, ficou massa, foi massa isso que tu fez. E também o outro lado, só que a parte de falar de algo ruim, de erro de alguém, de falha, de esquecimento de alguém, é porque parece que culturalmente fica muito simples jogar areia. Eu não sei por onde tu anda, mas aqui no Ceará é muito. Às vezes você aqui no Ceará, eu cresci com isso. Você chega, você tá todo bacaninha. Tomou banho, tá todo cheirosinho. Aí você chega, a primeira coisa que o cara fala é: essa espinha é aí na tua cara, macho. Desse jeito, desculpa. Sim. Mas é desse jeito. O bicho vai estar uma bola, hein? Cara, uma coisa, isso que eu vou defender agora, que é o apontar coisas erradas. Sim. É massa, mas com a ideia de fazer a gente ficar melhor. Pai, eu senti aqui que tu tá com bafo, supomos. Sim. Supomos. Suponhamos. Aí eu pegar e assim, Franzão, tu tá com um mau hálitozinho. Não, boa. Não pra jogar areia, mas assim, pra quando o Franzão for se encontrar com a gatinha dele ou com, sei lá, Sim. Quem for que tu goste, pô, ele tá com um cheirinho bom na boca. E também pra mim, pra eu não ficar sentindo bafo. Agora, isso geralmente é muito mal entendido, pelo menos onde eu cresci, pelos cantos que eu cresci, sabe? Mais pra ofender? É mais pra ofender, é pra jogar areia, pra eu pegar mais visão, é pra punir, é pra condenar. E tipo, outra coisa que eu acho, que eu falo muito de cultura, mas é porque eu achei em cultura uma das grandes explicações pro que nós somos,
porque deixamos de ser. Mas, assim, a nossa cultura de condenação é muito exacerbada. Sim. Sabe? Desde alguém roubou alguma coisa perto de favela, de uma favela, e o povo tem que pagar, pega, não sei o quê, mata, e a galera, assim, e até de linchar mesmo, desistir, ao, sei lá, alguém que fez um outro erro grande, matou alguém, assim, sabe? A ideia de, cara, não pega, todo mundo erra, calma, ele é ofensivo socialmente, ele é perigoso socialmente. Não, então vamos isolar ele, Sim. vamos tentar ajudar ele, melhorar e proteger o resto. Sim. Pra mim é uma ideia genial. Agora, como é que você vai pagar por isso? Tem que pagar? Ok, em alguns casos, beleza, eu quebrei, eu vou pagar. Eu posso pagar. Sim. Mas a ideia de condenação na sociedade da gente, eu vejo muito grande. E outra, enormemente realçada por muitas religiões, que eu já ouvi por aí. Muito, sabe? De tipo, uma pessoa que errou uma coisa, se eu ainda for condenar ela porque ela errou, é muito mais difícil dela se reaver, dela vir a ser melhor. Sim. É muito É difícil. você, ao invés de abraçar, é você afastar mais. E às vezes aquela pessoa já tá num buraco. Provavelmente. Ah, tudo bem que tem uma galera que é mais esperta. Não, eu sei da coisa, eu sou apto à coisa, mas não, eu vou fazer porque eu vou depreciar alguém porque vai me ajudar. Aí é outro caso. Mas muita gente erra em algo porque tá quebrado com alguma coisa. Sim. Tá com a cabeça cheia, esqueceu coisa. Sim. Tem um caso, aí, no caso, eu vou contar a história lá do coisa. Tinha um amigo meu que eu dei ideia de ele trabalhar com a gente lá no Luiz de Zará, nessa sala de apresentação de arquivis. E aí ele tinha, até contei o Franzão, já escutou, mas... Que aí eu passando, eu me botaram para gerenciar lá a sala, né? E aí eu chamei o Trix, que é o Felipe, e ele se garantia, só porque ele bicho é mais malandro e tal. Aí eu passando, aí toda vez que eu vi eu passar, aí ele tinha um resort aqui, né? O condomínio aqui, no 3D, e ele bota um monte de caixa gigante do lado Essa história é boa. Boa. Do lado do condomínio. Aí eu, Felipe, o que é isso aí, macho? Aí ele, não, é pra eu pegar os materiais aqui, que ele botava cada caixona gigante, maior do que uma casa, As boxes. as boxes, com material. E ok, naquela época, quando eu fazia gambiarra pra várias coisas, beleza, pegou o material, ok. Aí eu, beleza, pô, depois tira aí, não vai esquecer não. Pra renderizar. Não vai esquecer, depois não vai esquecer, exato. Aí sai depois de novo, rapaz, olha essas caixas aí, pô. Aí de novo passar melhor essas caixas aí. Aí lá prestando, 3 horas da madrugada, indo embora pra casa, deixando os render tudo rodando já, fazendo as contagens de quanto tempo vai pegar. Aí eu passando, depois não sei quantos frames, 700 frames, aí eu A caixa. Aí eu passei pelo computador, o que é isso aqui? Aí eu, porra, cara, as caixas, cara. As caixas voando, meu irmão, gigante, do lado do condomínio. Eu vou mandar o vídeo pra eles, pra ver se eles se lembram disso. Mas aí é que tá, é legal frescar, é legal apontar coisas erradas, mas não pra depreciar, não pra jogar areia, pra condenar mais assim. Mas assim, rapaz, o Felipe tá esquecendo, então quem vai soltar o render, bota outro. Por enquanto ele não se liga mais. Eu tô supondo aqui um caso sobre aquilo que a gente tava falando de cultura condenativa. Sim. Aí pronto, aí é porque eu lembrei do caso lá do Trix. Não, essa interação no escritório, cara, eu já trabalhei remoto. Hoje eu trabalho remoto. Hoje tu tá remoto. Hoje eu trabalho remoto, mas já trabalhei no escritório, né? Lá na Inglaterra. Trabalhava remoto antes no Brasil, mas assim, experienciei os dois lados, sabe? E cara, é tão legal. Tipo, essa interação de você todo dia chegar, falar com a galera. Tipo, lá eu trocava muita ideia, tipo, como tem gente do mundo inteiro, né? Aprendi a falar o bom dia em alemão, no italiano, no espanhol, no árabe. E ficava ensinava os caras. Tipo assim, chegava lá o árabe, eu falava, Sabah el Habib. Aí ele, bom dia. Bom dia. É muito massa. Esse encontro de mundos é muito massa das cabeças de cada uma. Sim. E assim, dá pra ser muito massa. Remoto é um desafio. Você tem que estar ligando, você tem que estar ali interagindo. Vai muito de como você lê. Naquele dia você tá num mood, você tá numa vibe.
Às vezes o cara manda mensagem pra você, numa boa, só que você lê como se o cara estivesse falando... É difícil. É difícil. E a percepção é muito menor, pô, né, cara? Sim. Que a gente vem de um mundo que a gente cheira, pega, sua, Sim. beija, bate, olha, escuta, sente. E aí a gente cai num mundo que é absurdo, cara. É fascinante. Eu só tô apontando o outro lado. Cabos ópticos são canais muito estreitos para bichos vivos, pô. Pô, do mundo da onde a gente foi forjado, de contato com isso aqui, Sim. é muito estreito. Aí de longe é mais difícil mesmo de você. Rapaz, ele falou isso, ele tá com descaso, ele tá com raiva. Exato. Ele não respondeu, é delicado. Mesmo com a câmerazinha lá, Sim. É delicado. E quando a gente fez o Meetup aqui em Fortaleza, eu fiquei sabendo, porque eu não conhecia vocês, né? Conheci o Hugo, que trabalha comigo na Nem o Hugo tu tinha visto ainda. Foi a primeira vez que eu conheci ele pessoalmente. E eu vi, e vocês falando assim, que não, a gente já faz a gente fazia uns encontros aí no final do ano, né? Tipo, vocês se encontravam, né? Difícil. Todo mundo no seu quadro, difícil. Sim. Eu até fresquei, que eu e o Gustavo falando, a gente se encontrou algumas vezes, a gente conseguiu botar pra se encontrar algumas vezes. Sim. Só que aí nos últimos, eles assim, bora rapaz, meu Deus do céu, aí o Gustavo até falou, né? Rapaz, o povo fraco, esse negado dos 3D aí, 3D. que era o grupo, era o Mendigos 3D, que era... Era, porque a gente dizia, ei, negado, vocês têm um móvel tal, ei, negado, vocês Sim. têm a planta tal. Pedindo esmola. E no geral a galera não é tão rica, a galera é mais... Sim. Aí era uma luta, e na última vez não foram. Aí dessa vez que eu vi o povo, o pessoal falando pra se encontrar, eu bora, massa, vou. Uhum. Aí quando eu chego lá, eles, é por causa disso que vocês vieram, né? Por causa que o Franzão tava chamando. Porque veio um caixa d'água lá do Paraná. Um famosão aí. Não, mas assim, quando eu vim pra Fortaleza, eu sabia do Hugo, né? E... Abraço aí pro Hugo aí da swingueira, né? Abraço. Tocava swingueira antigamente. Era. Tu sabe que é Hugo, swingueira, né? Ele revelando as histórias aí, ó. Tu sabe que é swingueira, né? Acho que na minha... É um tipo de pagode no meio da Bahia, que era moda na época que ele era mais novo. Mas então, eu sabia do Hugo, né? A gente trabalha junto. Mas eu acho que a graça do negócio é isso. Tipo assim, agora eu já conheço você. Tinha lá o João, que é o piazinho que tá aprendendo, né? Tinha o Anderson. Então, assim, eu conheci uma galera nova que de lá já fazem uns contatos. Mas, assim, além dessa questão profissional, que sim, sai essa sim, questão, sai né? também. Sai também, muito. Parcerias. Além disso, cara, é como se eu estivesse explorando um planeta. É muito rico. E tipo assim, cara, que eu cheguei aqui, será que tem alguém? Aí eu vou lá e posto. É muito aí a galera, não, eu tô aqui. Vamos massa, cara. Aí você faz os amigos. Nossa. Rapaz, que inveja, viu? Do seu, que chama o lifestyle agora. Sim. É irada a ideia, cara. É bom, né? É irada, meu. Rodar por aí e conhecer esse mundão, cara. E tem muita, e assim, no Brasil, tem muita gente, né, que trabalha com ArcBase. Tem, pô, né? E muito no sul, né? Muito no sul. E eu passei por Curitiba, Blumenau, Porto Alegre, Joinville, São Paulo, todo lugar que eu vou. Será que tem alguém aqui? Aí tu jogava... Dá um encontrinho. Aí tu jogava, coisa boa, cara. É muito massa. E aí eu vou, enfim, eu vou documentando isso, né? Então, isso surge muito dos podcasts, né? As pessoas que eu conheço nesses lugares e tal. Mas o sentido a ideia é, tipo, fazer essa união. Porque é um nicho relativamente novo, nosso. Sabe? Ainda é novo. Não é muito grande. Não é muito grande. Não é muito grande. O pessoal é muito no seu... Vai ficando muito no seu quadrado por causa do computador. Lá fora tem as conferências, Europa. Tem as conferências, tem as coisas. A galera se encontra mais e tal. E, porra, a gente é brasileiro. A quantidade de pessoas acho que maior, sabe? Enfim, 200 milhões de habitantes no Brasil, né? A gente tem uma comunidade. Deve ter um monte. Pô. E aí é realmente conectar e meio que, tipo, tentar fazer com que... Beleza, uma conferência é legal, como aconteceu no Brasil na D2, né? Mas quem vai Não, assim, é massa, É mas massa. depende de uma estrutura. Por que a gente não pode se encontrar aí? Massa.
Pode e deve, cara. É massa, pô. Vai crescendo. E acaba, uma coisa que eu acho legal, Rick, é que, tipo, nesses encontros, a gente sempre acaba falando de 3D, porque a gente é doente, né? Não, pô, mas ok, pô, é o mote da coisa, assim, é o pretexto, né? Sim, assim, a gente sempre acaba falando de 3D, mas eu sempre vi uns papos, cara, é muito divertido, umas coisas diferentes. Massa. É mais, Pô, assim, tu deve é ver ser altas humano, coisas. né? Ser humano, conta história e tal. Pô, trabalhei com você já. Aconteceu, já fiz lá em Blumenau. Tipo, a galera foi lá, foi uma galera de um estúdio e foi uma galera, a freelancer, que já trabalhou no estúdio. Tipo assim, pô, como é que tá lá, não sei o que lá. É massa. Eu fico feliz, assim, de realmente, da galera topar, de fazer essas conexões. Já aconteceu também agora, tipo, em Blumenau. A galera, enfim, fiz uma vez, fui embora, a galera, não, vamos fazer mais nós aqui? Legal, ô, coisa boa, cara. Vai. É muito bom você ver fruto bom do que você deu ideia, cara. É Sim. bom demais. Mandar um abraço aí pro Pablito Leivio aí, a galera da Munir Deodará também, que Aí, ó. era da galera mais da arquitetura lá, e depois ele me chamou pra trabalhar muito com ele. Sim. No Arquivis, fazendo imagem pra ele e tal, igual de publicidade. E pra Mas é Denise. Denise? Porque eu era o Pablito e a Denise, que eles trabalhavam nesse escritório grande que eu trabalhei aqui. Aham. E depois de muito tempo, eles rapaz, cara, tu não quer vir aqui não ficar fazendo as imagens da gente? Eu, bora. Aí Sim. eu fui. Você faz tantos contatos, né? Durante o tempo, Maria, assim. eu imagino tu. Imagino tu. Não, mas eu falo até, tipo, por exemplo, você trabalha com um cara hoje. Cara, você não faz ideia. Daqui 2 anos, esse cara pode estar embaixo da terra. Pode. Daqui a um Cara, tô dia. trabalhando Amanhã, aqui hoje com à noite. capiroto. Hoje à noite. Hoje à noite a gente pode sair. Não é? E tipo... Não quer demorar pra enterrar, mas ok. Não, mas eu até falei eu falei debaixo da terra no sentido de outro lugar do mundo. É, Né? ah, tá. Aí tipo, o cara tá lá, cara, tô trabalhando com capiroto aqui agora, a gente tá fazendo umas imagens, você não quer vir pra cá? Ou pede uma ajuda, um freela. A rede, né? Construir essa rede é importante. E eu acho que a tecnologia propicia isso, claro. e eu acho muito pouco explorada. Eu acho. Assim, na minha leiguice, eu tenho a impressão, tu deve vivenciar mais isso, mas eu tenho a impressão que tu tá explorando isso. Sim, sim. Mas eu acho que, no geral, fica muito assim. Não, o pessoal que é mais conhecido daquele meio, mas o povo não... Ei, bora hoje, bora. Uhum. Sabe? Todo mundo tem seus problemas, corre pra fazer, mas assim, bora. Sabe? Vamos se ver, vamos trocar isso. A viver, outra coisa que a gente esqueceu de falar, eu acho também, que é você, sem ser home office, você aprende muito. Aprende muito, cara. Quando eu tava lá no Serjão, foi todo dia. Ou eu aprendia algo, ou eu dava alguma ideia de algo, ou eu faço assim. Vixe, Ricardo, é muito bom. E na internet você aprende, ok, mas cara, alguém chegar e dizer assim, rapaz, não faz assim não, faz aqui. Aí tu diz, caralho, não sabia. É instantâneo, é na hora. Na hora, cara, é muito bom, cara. Muito bom. A troca é realmente muito louca, porque tipo, você consegue, eu posso passar na frente, na sua mesa e ver você fazendo a simulação do kitesurf. Tipo, cara, o que esse cara tá fazendo? Como é que você faz isso aqui? Aí você começa a explicar e tipo assim, muito complexo pra mim. Mas uma coisinha que você falou, eu vou usar lá no... Pode pegar a ideia, mas dá pra tal. aproveitar lá. É, cara, muito bom, cara. Sem falar que você constrói você constrói um senso de pertencimento, você conhece mais as pessoas. E aí, quando você trabalha... Tribo, Pô, força, cara. Força, é ser humano, né? porra. É ser humano, né? É bom. E mexe com algo, pois é, além desse aprender, desse construir dessa força, mexe com essa parte que eu acho que influencia muito na saúde da gente, que é o nosso social. Sim. O nosso... Pô, a gente quer estar com o mesmo uniforme da empresa, a gente vai pra uma conferência. Rapaz, desculpa, porque eu mexi aqui com um monte de gente, mas assim, torcer pra time de futebol. Uhum. O que é torcer para time de futebol? O que é torcer para uma bandeira vermelha e azul ou para uma bandeira preta e branca? Pertencer a um grupo. Pertencer a um... Cara. E assim, não precisa uma causa. Sim. Aí tu pega, e assim, é enorme, é fortíssimo. Sim. Ainda hoje o Brasil, ruim como tá, é fortíssimo. Sim. Tudo bem que remete a lembranças que ele viveu com os pais no churrasco que o Brasil ganhou, que o Flamengo, sei lá, o time lá ganhou. Massa. Mas tem uma parte que é tribal de eu pertenço aqui. Tem Sim. força aqui. Porque a causa em si, qual é? Tu tá torcendo com a empresa, porra, que tem uma cor diferente. Que o time o time do Fluminense pode comprar todos os jogadores do time do adversário dele. Qual é o adversário do Fluminense? Eu nem sei. São Paulo, sei lá. Qualquer coisa. E o contrário, assim, tu tá torcendo pra o quê?
Então, assim, a gente tá falando dessas forças de juntar, de pertencer, Sim. né? De, pô, nos proteger. Cara, é irado. É. Se tu for num... Eu não gosto. Há 1000 anos que eu torço pra time nenhum. Uhum. Mas, assim, se tu for num estádio, tu vê aquela energia, cara, é muito, muito bom, aquilo é muito forte. Sim. Cara, muito bom conversar com você. A gente já tá tomando um banho aqui. Valeu, Franzão. Foi massa. É assim, eu acho que a ideia que eu tinha realmente, e eu falei pra você no começo, né? Cara, se você quiser falar de software, fala, mas se você quiser contar uma história, conta. Espero que você tenha, que tenha sido legal pra você. Tomara que eu não tenha viajado muito, mas eu acho que misturou bacana os dois, os mundos, né? Sim, cara, muito massa. Valeu, Ricardo. Massa, massa. Tamo Foi junto. massa, foi massa. Galera, não se esquece de comentar o que você achou aí. Vou deixar tudo aqui, o jogo dele na Steam aqui, Volta. os contatos. E é isso, vamos lá que tá chovendo. Valeu, galera. Abração, meu irmão.